Xablau, amiguinhos, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Electronic Art. Gente, no vídeo de hoje eu vou explicar a anatomia de uma fonte de alimentação de um microsystem. Para o pessoal tem uma certa curiosidade, principalmente quando desmonta um microsystem, quer aproveitar o transformador para fazer uma fonte caseira, por exemplo, né? Algum projeto caseiro, né? Você tem uma certa curiosidade de fazer. Eu vou explicar a anatomia, né? E tomando todos os cuidados, né? Porque afinal eu não quero que você se acidente, principalmente tem um risco de choque elétrico. Mas vamos lá no vídeo, né? Vou pegar aqui, vou mostrar aqui a fonte aqui para vocês. Eu tô com ela aqui na mesa, aqui na bancada, né? É essa fonte aqui, ó, né? Mas antes de tudo aí, se você gosta desse tipo de vídeo aí, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente aqui, dá o like, que é muito importante aqui pro nosso canal, belezinha? Então, vamos lá pro vídeo, né? Olha aqui, ó. Temos aqui uma fonte da Sony, né? Eu vou até acender aqui vou acender aqui melhorar a iluminação, né? Aí, acho que melhorou a iluminação. Beleza. Aqui temos uma fonte de um microsystem da Sony, né? Vou explicar a anatomia dela, né? Que cada componente tem sua função no circuito. Primeiro passo, vamos dividir a fonte em duas etapas, né? Primeira etapa em duas etapas, né? Como a gente vai usar de ponto de referência para dividir a primeira etapa da segunda etapa? Transformador de energia, né? Vamos aqui atrás, vou mostrar aqui. Canetosa, tá. Tem a primeira etapa, que é a etapa primária, segunda etapa, etapa secundária, tá. Mas a pergunta, qual que é a primária, qual que é a secundária? Muito simples. A primária, você vai localizar que é a entrada de energia, ou seja, a entrada da energia elétrica de 110 volts ou 220, ou seja, onde estiver ligado o cabo de força, tá? Onde está ligado o cabo de força, desse lado de cá, desse lado aqui, ó, da fonte, tá aqui os dois pinos. Então ele é o nosso primário da fonte, né? E temos a outra etapa aqui, que automaticamente vai ser o nosso secundário da fonte. Primário, secundário. Beleza? Começamos a anatomia da fonte de alimentação. O que temos no primário da fonte, né? É claro, eu vou citar aqui, mas eles são parecidos, mas não são 100% igual. O funcionamento é o mesmo, mas não é 100% igual, né? Conforme o microsystem. Da Sony, a Aiva utiliza essa placa de fonte, né? Mas tem alguns que é ligado por fiação mesmo, né? Fio elétrico. Beleza? Ótimo. Tá, primário da fonte. O que temos no primário? Como eu falei, entrada do cabo de alimentação, chave seletora de tensão, né? Ele começa 110, 220, 240 volts, né? Tem um trafo menor aqui, né? Eu já vou explicar para que serve esse trafo, beleza? Daí vem aqui esse relé, liga e desliga, né?
que é ele faz o chaveamento para ligar e desligar o transformador. Tá ok? Vamos lá. Daí ele entra no primário aqui do transformador. Tá. Aqui temos saída do secundário, por onde temos os diodos retificadores, capacitores de filtro e tem um indutor, né? Tá, vou explicar cada item. Aqui não tem muito mistério. Aqui entra a energia, cabo de energia. Aqui faz seleção de tensão. Tá. Para que serve esse trafo menor aqui na placa? Ele vai alimentar um circuito. Ó, ele vem aqui, ó, tem uma tensão de 10 volts. Ele vai alimentar o circuito, né? Que quando eu mando aperto o power, eu mando um sinal, uma alimentação, acho que manda uma alimentação no controlador aqui do relé. O que ele faz? Ele joga uma tensão, que ele aciona esse relé e ele vai chavear, ele vai fechar contato e vai alimentar esse transformador aqui principal, né? Esse seria a função desse transformador aqui, que é de baixa corrente. Tá. Vamos lá. Expliquei aqui seletor de voltagem, a alimentação, a função desse trafinho e o relé. Tá. Agora vamos ao que interessa. Transformador. Para que serve esse transformador? Né? Ele tem uma bobina na primária ali, que ele vai fazer uma indução elétrica, né? Uma indução eletromagnética. Ok, ó, tem esse medidor aqui de campo eletromagnético. Olha o que acontece quando eu ligar na tomada. Olha aí, ó. Está acontecendo uma indução elétrica, eletromagnética. O que acontece? Ele vai gerar um campo magnético no núcleo, que vai pegar pelas bobinas da secundária, né? E vai transformar uma tensão alta, trafo. Trafo ele transforma tensão alta, 110, por exemplo, em baixa, por exemplo, 12 volts. Só que detalhe, ele entra uma tensão 110 volts alternada e sai uma tensão baixa de 12 volts também alternada. Beleza? Beleza. Aí a gente vai entrar na parte do secundário da fonte, né? Ele saindo aqui da bobina secundária, esse pino aqui, ele vai para os diodos retificadores, né? O que ele faz? Aqui o diodo retificador. A tensão alternada vamos simbolizar por uma senoide. Digamos que isso aqui é uma tensão senoide. Ele vai alternar de 0, 110, menos 110 e fazendo uma senoide, né? Mas no caso aqui é 12 volts, porque ele já passou pelo transformador e transformou uma tensão 12 volts alternada, AC. Qual que é a ideia dos diodos retificadores? Ele vai polarizar mais e menos, né? Vai transformar essa tensão alternada em uma tensão contínua. Assim, assim, menos, mais. Olha aqui, ó, 0, 12 volts. Assim, ó. Esse é o positivo.
E aqui é o... né? Não sou bom em desenho, tudo bem. 12 volts positivo, 12 volts negativo. Entendeu? Ele vai retificar, ele vai polarizar essa tensão, né? Porque sabemos aqui, ó, fazer um exemplo aqui, ó. E aqui é uma lâmpada. Ó, gente, não sou muito bom em desenho. Vamos supor que esse aqui, ó, é a tomada da tua casa aqui, 110 volts, por exemplo. E aqui é uma lâmpada 110. O que acontece? Não é que nem a corrente alternada, que ele vai de um sentido e volta para o outro sentido, negativo. Ele vai e volta pelo mesmo fio. É uma tensão alternada. Ele vai fazer isso 60 vezes por segundo. Então, por isso tem aquelas especificações: 110 volts, 220, 60 Hz, por exemplo. Né? Você pode reparar, se olhar para a lâmpada, você vê meio piscando, principalmente as incandescentes. Por quê? Porque ele fica oscilando, né? Então tá. Isso que é a explicação da diferença da alternada, tá? Ele passou pelos diodos retificadores. O que ele fez? Ele polarizou. Ele vai subir 12, 0, 12, 0, 12, 0 volt. Deu negativo, 0, menos 12, 0, menos 12, 0, menos 12. Beleza. Tá polarizado? Tá polarizado. Mas ele não está filtrado, essa energia. Aí o que vai entrar no circuito? Capacitores eletrolíticos. Esses caras aqui, ó, são capacitores eletrolíticos. Olha aqui, ó. 50 volts, 2.200 microfarad. O que ele faz? A função de filtragem. Porque não adianta só você retificar a tensão. Você tem que filtrar. Que nem tem casos que, se esses dois capacitores, por exemplo, ele tiver com problema, ele não estiver funcionando direito, ou nem simplesmente está funcionando, o som ele vai fazer um barulho de um ronco, como se fosse um motor elétrico, sabe? Faz aquele tom, barulho estranho. Então, você tem que filtrar essa tensão para ele funcionar direito. Então, qual que é a ideia? Quando ele subir para 12 volts, ele vai energizar esse capacitor. O capacitor vai estar energizado. Quando ele cair, ele vai descarregar o capacitor. Daí ele filtrou uma parte. Daí, quando ele oscilar de novo, ele subir para 12, ele vai recarregar esse capacitor, né? Daí ele já vai continuar. Quando cair a tensão, ele vai descarregar esse capacitor. Ou seja, ele vai ficar uma tensão limpa. Entendeu? Pode ser meio chato agora, meio teórico, né? Mas é muito importante, principalmente você que quer construir a sua primeira fonte de alimentação, ter os conhecimentos básicos de eletrônica, né? Poder fazer o bagulho certinho, né? Para fazer uma coisa funcional bacana, né? Porque dependendo do que for, se usar essa fonte e queimar um aparelho, não é muito legal, né? Tá, depois dos capacitores, pode reparar aqui, ó, que cada capacitor tem uma tensão, né? Ou seja, ele vai alimentar cada parte do circuito. Esses dois aqui, ó, eles vão alimentar
o amplificador de áudio. Ou seja, esse transistor aqui, ó, nossa, que maravilha, eu lambuzeei com a pasta térmica. Ele vai alimentar essa saída de áudio aqui. Então ele precisa de uma tensão, deixa eu focalizar de volta, ele precisa de uma tensão, digamos assim, em traços alta, né, em torno de 50 volts, para poder atender a potência de saída, né. Beleza. Tem outro capacitor aqui, esse daqui, deixa eu ver a tensão, 2.200 microfarad por 25 volts, né? Ó, esse aqui, ó, também, esse aqui não dá para enxergar direito aqui na câmera, mas é 16 volts, 16 volts, o outro lá, 25 também, é para outras etapas, né? Daí tem, ó, outros circuitos, aqui é os retificadores daquele transformadorzinho para alimentar o relé, né? Eu acho que esse capacitor também aqui é do relézinho também. Esses aqui já são para as outras etapas do rádio, né? Alimentar o circuito do rádio, CD, etc. E aqui os amplificadores. Galerinha, acho que esse aqui é o fim do vídeo, né? Espero que tenha conseguido explicar bacana aqui para vocês, né? Cada etapa, o transformador ele vai diminuir a tensão, ele vai entrar 110, né? Por exemplo, ele vai diminuir para 12, só que ele vai continuar alternada, né? Ele continua uma tensão alternada. O que vai definir a polarização, vai transformar essa corrente alternada em uma corrente contínua, são esses diodos retificadores, né? Ele pode usar quanto esses diodos, quanto aquelas pontezinhas, que chamam de ponte retificadora, que tem 4 pinos, né? Aí a próxima etapa, ele vai entrar aqui nos capacitores de filtragem, que ele vai filtrar, vai tirar aquela oscilação de 60 Hz, aquele ronco de 60 Hz, né? Para o áudio sair limpinho. Daí ele vai aqui para as saídas do circuito, né? Ó, o exemplo disso, daí ele vai para a próxima etapa. Ele vai aqui para a próxima etapa do circuito, né? Por exemplo, vai aqui para o circuito do amplificador de áudio, né? Essa é, galerinha, eu dei uma breve explicação, né, da anatomia da fonte, que é interessante saber como ela funciona, né? Se for construir uma fonte caseira, é interessante que você copie fielmente. Tem que usar o transformador para baixar a tensão, tem que usar ali a ponte retificador. Eu recomendo ponte retificador, que é mais fácil do que se pegar os diodos e montar a ponte. Pegar uma ponte retificadora, ligar, ali na ponte vai indicar o positivo e o negativo. O positivo ele tem um corte, o negativo não tem. Os 2 pinos do meio vai entrar a tensão AC do transformador. Usar os capacitores para filtrar essa tensão, e aí sim você pode usar para qualquer aplicação que você queira fazer com a fonte. Foi assim com essa aqui, com essa fonte, né? O fonte de transformador é o, digamos assim, é o básico da eletrônica, né? E espero que vocês tenham entendido a explicação, tenham gostado, né? Se gostou, dá um like, se inscreve aí no canal, que é muito importante pra gente. Então, isso aí, galerinha. Até o próximo vídeo e tchau!